Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Foca. Eu sou Matheus Cerqueira, diretor assistente do Cine, e eu estou aqui com a mesa diretora da Cúpula do Futuro 2024, do Miniono 25 anos, para conhecer um pouco mais sobre o seu comitê e sobre sua temática. E junto para me ajudar nessa entrevista está meu querido parceiro amigo Gabriel Marques. Oi, gente. Aqui pra nossa última gravação. Esse vai ser um episódio mais que especial, de verdade, gente. Tô ansioso. Última gravação do ano. Ano que vem tem mais. Então, gente, eu queria que vocês começassem primeiro falando seu nome, sua trajetória no Miniono, esse tipo de coisa. Mas, antes disso, eu queria que você desse uma pincelada em qual que é a temática do comitê. O que vocês querem debater dentro do comitê? A gente é a Cúpula do Futuro e a gente vai tratar sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, muito com a participação jovem. Então, primeiro, a gente vai trabalhar no nosso comitê, já no primeiro dia, como que a juventude ela pode se engajar e ela pode mover para que todos esses objetivos sejam de fato cumpridos e que para as metas, né, porque cada objetivo tem várias metas dentro deles. Então, assim, pensando dentro dessas metas, como que a juventude ela pode se engajar e ela pode, de fato, tanto propor novas medidas, novas políticas, quanto também a gente pode ter a juventude como um agente de cobrança, né? Pensando nos governos, pensando também nos organismos internacionais. E, posteriormente, a gente já vai discutir as ODS. A gente, no comitê, tem 4 ODS principais, que é o ODS 6, a 7, a 11 e a 13. E aí, dessas 4 ODS, a gente vai destrinchar melhor elas, que está tudo no guia. E aí, no final, no último dia já do Miniono, com aquele coraçãozinho apertado, a gente vai falar muito sobre a equidade, tanto quando a gente pensa na inclusão das mulheres no mercado de trabalho, quando a gente pensa também como que essas mulheres elas são afetadas, né, pelas ODS, porque pelas problemáticas, né, que as ODS tentam solucionar. E basicamente é isso, né? Um overview geral do que a gente vai tratar nesses dias de simulação. Eu sou a Mariana, sou a diretora do comitê, eu tenho 22 anos, estou no 7º período de Relações Internacionais aqui na PUC Coração Eucarístico. A minha trajetória no Miniono começou quando eu estava no 2º ano do ensino médio, que eu fui delegada do Unesco, e aí depois eu voltei como diretora assistente do Metrópolis, e ano passado eu também fui diretora assistente do Interpol. Oi, gente, meu nome é Paula, sou diretora assistente da Cúpula do Futuro. Eu tenho 21 anos e eu tô no 8º período de Relações Internacionais, quase lá, quase formando. A minha trajetória, na verdade, esse é meu primeiro Miniono, mas eu escolhi fazer Relações Internacionais aqui na PUC, porque eu participei de uma simulação da ONU na minha escola, no ensino médio, que eu representei o Reino Unido num comitê histórico da Guerra das Malvinas. E eu me encantei pela área, eu falei, eu quero fazer isso. E aqui estou eu, muito feliz com a minha equipe. Oi, gente. Meu nome é Isadora, sou diretora assistente da Cúpula do Futuro. Tenho 22 anos, atualmente estou no 4º período de Relações Internacionais aqui do Corel. Minha trajetória com o Miniono se iniciou ano passado, quando eu fui voluntária interna da OMS. Inclusive, um beijo, OMS. Ok. E, gente, o tema de vocês é um tema que vai dar muito pano pra manga, principalmente porque a gente tá vivendo questões climáticas, questões ambientais um pouco críticas no momento. Mas, dentre tantos temas de meio ambiente relacionados à ecossustentabilidade, eu acho que ter realmente escolhido a questão da cúpula e dos ODS foi algo muito criativo. E eu queria perguntar, senhora diretora, como você pensou no tema? O tema, ele começou a nascer muito de uma vontade de ter um comitê mesmo. Desde a minha primeira participação no Miniono, eu olhava assim para a mesa diretora e falava, meu Deus, eu quero muito fazer isso. E aí, quando eu estava, ano passado, no meu intercâmbio, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência da ONU que era exclusivamente para debater a ODS 6, que é a ODS da água. Eu falei, meu Deus, é um universo à parte, só uma ODS. Já era, assim, uma estrutura muito grande, problemáticas muito extensas e muito a ser tratado e muito a ser discutido. E eu fiquei muito com isso na cabeça. Então, quando ano passado o Miniono acabou, eu falei, nossa, eu preciso muito fazer um comitê
a respeito das ODS, porque é muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito emergencial, né? Eu acho que a pauta climática, que antes, né, a gente tinha muito, e ainda existe, né, algumas pessoas que duvidam, né, da situação atual do mundo, mas, assim, minorias. E aí hoje a gente vê alarmante, né, todas as situações, a gente vê cidades inteiras afundando, ao mesmo tempo que outras estão pegando fogo de tão quente que está. Então, tendo essa visão, eu já pensei na cúpula, principalmente porque a cúpula, ela de fato aconteceu, né, em setembro, e aí eu quis só dar uma pincelada um pouco maior na participação jovem, porque não tem como perder a oportunidade que é ter vocês aqui conosco, que são justamente os agentes de mudança, são justamente as pessoas que, caso a gente não faça algo hoje, que assim, já está um calor absurdo, já está uma situação muito crítica e muito emergencial de verdade. Se a gente não faz nada hoje, vocês são a geração do futuro, nós somos a geração do futuro. Então, se a gente não se mover, se a gente não se engajar, se a gente não cobrar as instituições e os governos, nada acontece. Então, a cúpula vai vir com um pilar de participação jovem muito forte. Então, eu espero muito que vocês gostem do comitê e se engajem. Então, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho como tem sido esse processo de construção do comitê até aqui, porque, né, é muita coisa, assim, é realmente um universo, e você pensar em como que você vai implementar as ODS, como você faz isso de forma, assim, que seja prática, algo que as pessoas consigam visualizar que isso aconteça, e pelo menos dar ali um gostinho, dar um guia para os alunos, para os estudantes que vão ser delegados do Miniono, assim, terem uma noção de para onde que eles têm que ir. O guia de estudos fica pequeno. Então eu queria que vocês contassem um pouco como que foi, como tem sido, pelo menos, até agora, esse processo de construção do comitê. Eu acho que um dos pontos foi nichar algumas ODS para a gente trabalhar, principalmente, porque agora a gente teve a inclusão de uma, né, que é étnico-racial. Então a gente tem 18 ODS, né? Essas 18, elas são um mar de profundidade de muitas temáticas que, assim, se a gente fosse trabalhar as 18, a gente não ia conseguir trazer nenhuma relevância para nenhuma, né? Então, a gente nichou as 4 principais, acho que foi o primeiro ponto, assim, na construção do comitê. Pensar muito em desenvolvimento sustentável, né? E aí, esse desenvolvimento, a gente pensa em alguns pilares. Então, a gente vai pensar na parte econômica, a gente vai pensar na parte ecológica e a gente vai pensar na parte social. Então, eu acho que um ponto interessante para os estudantes, para o pessoal que vai estar com a gente do dia 12 em diante, vai ser todo... Quando você pegar o seu dossiê, você pensar, ok, eu enxerguei que tem esses problemas a serem resolvidos, ao mesmo tempo que tem essas políticas que são muito interessantes, talvez a gente ampliar, mas como que a gente faz isso pensando nesses pilares de desenvolvimento sustentável, né? Então, é pensar como que uma política X vai ser aplicada, dando a notoriedade que precisa no âmbito social, econômico e ambiental. Então, eu acho que é uma dica assim, que eu daria. E, principalmente, sair um pouco também da bolha, né, de só o nosso conteúdo. Porque, realmente, né, como o Matheus disse, ele é findo. Né? Ele, por mais que a gente tentou fazer da forma mais carinhosa para vocês, eu acho que vocês ainda encontram muita coisa interessante pesquisando mais a temática. Também seguindo até mesmo no Instagram, pode ser a ONU Brasil, vendo todos os materiais. A Cúpula do Futuro, propriamente dita, né, ela aconteceu em Nova York mês passado. Então, assim, tem muito material interessante para vocês se aprofundarem melhor no tema. E, claro, toda dúvida que vocês tiverem, o que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, que a gente está aqui para apoiar vocês. Bom, eu imagino que para as meninas também o processo de construção foi muito trabalhoso, mas foi muito divertido. A gente aprendeu bastante sobre os países. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi bastante fazendo os dossiês foi que aqueles países que a gente acha que só tem problemas, só tem coisas negativas, eles também têm muita potencialidade que dá para desenvolver nas ODS. Às vezes pode ser até um caso que pode se expandir. Então isso é importante também. Não olhar só as questões negativas, mas também as questões positivas que podem ajudar outros países a entender as dificuldades ambientais.
Então, faço coro à fala das meninas. Eu comecei a estudar o tema desse comitê esse ano também, juntamente com a Paula. E foi muito interessante o processo de construção, principalmente dos dossiês. Tinha muita coisa que eu não tinha conhecimento. Tem muita coisa interessante, muita coisa legal, coisa alarmante. Como a Paula disse, ao mesmo tempo que tem muitas coisas para se preocupar, também tem muitas coisas boas acontecendo também. Então, está sendo uma descoberta. Só lembrando que, como de praxe, gente, o Instagram das meninas vai estar na descrição do vídeo. E aproveitando que a Paula já deu uma palhinha pra gente, meninas, vocês fazem muita pesquisa. A gente sabe que construir não só o guia, mas assim, perpassar todo o tema, tem os dossiês, muita pesquisa. Falem as curiosidades, o que vocês acharam de mais interessante que vocês descobriram nessas pesquisas. Bom, um dos pontos mais interessantes de pesquisar foi quando eu estava desenvolvendo o dossiê de Israel. E ao mesmo tempo que lá tem um problema gigantesco com relação à falta de água, porque é uma região muito seca, falta chuva, não tem tantos rios assim. Mas ao mesmo tempo eles têm um processo muito forte, uma tecnologia muito bem desenvolvida para retirar o sal da água do mar e transformá-la em água potável. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, muito interessante, pode ser talvez uma tecnologia que dá para expandir para outras regiões que também tem esse mesmo problema de falta d'água. E assim, é o que a gente já comentou no início sobre a questão que ao mesmo tempo que tem os pontos negativos, também tem os pontos positivos que dá para talvez servir de exemplo em outras regiões, em outros países. Um ponto muito interessante é que essa ação, né, ODS 13, é ação global, é um tema não só de determinado território, estado, é um tema que atinge todo mundo. E essa cooperação, está havendo muita cooperação entre estados, principalmente fazendo linha aqui com a Paula disse, às vezes um determinado país tem tal tecnologia, então ele consegue fazer cooperação com outro país que não tem essa tecnologia e assim todo mundo ser beneficiado. Gente, eu vou precisar de sair agora, mas eu já volto para o nosso ping-pong. Eu queria saber de vocês, assim, quais são os principais tópicos que não necessariamente sejam os principais, assim, exatamente da agenda, mas que vocês queiram que os delegados comentem, vocês querem que os delegados coloquem isso em pauta. Eu acho que a participação das empresas nesse desenvolvimento sustentável, então, é pensar como que as empresas que estão dentro do nosso comitê, elas conseguem tanto ser mais sustentáveis nas suas práticas, quanto também apoiar esse desenvolvimento, pensando não só em investimento, mas em sim políticas reais. Além disso que a Mari falou, também reforçando aqui que os nossos debates vão ter muita ligação com a questão da participação jovem nesses movimentos de ativismo climático, nos ambientes de tomada de decisão, e também não esquecer dos temas transversais, como igualdade de gênero, questão de discriminação, que também são importantes quando a gente fala da pauta climática. Então vamos para a nossa primeira notícia do nosso giro de notícias, pessoal. A primeira notícia foi veiculada pelo canal brasileiro das Nações Unidas, Cúpula do Futuro, a adoção do Pacto do Futuro, publicado em 22 de setembro de 2024. Discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na adoção do Pacto do Futuro, na abertura da Cúpula do Futuro, no dia 22 de setembro de 2024. Excelências, senhoras e senhores, bem-vindos à Cúpula do Futuro. Agradeço aos co-facilitadores, ao antigo e atual presidente da Assembleia Geral e a todos os Estados-membros por seu forte engajamento, criatividade e espírito de compromisso. E a todos os meus colegas por seus inestimáveis esforços nos últimos 3 anos. Estamos aqui para trazer o multilateralismo de volta da beira do abismo. Eu solicitei que esta cúpula considerasse reformas profundas para tornar as instituições globais mais legítimas, justas e eficazes com base nos valores da Carta das Nações Unidas. Eu convoquei esta cúpula porque os desafios do século XXI exigem soluções do século XXI. Estruturas que sejam conectadas em rede, inclusivas e que façam uso da experiência de toda a humanidade. Meninas, vocês podem pincelar pra gente um pouquinho desse discurso tão importante? Bom,
A Cúpula do Futuro do Miniono, aqui na PUC, ela foi pensada justamente com a inspiração da Cúpula do Futuro que aconteceu na ONU, agora em setembro. E essa fala do Antônio Guterres é muito importante porque um dos principais pontos que foram debatidos na cúpula lá em Nova York foi justamente essa questão de fortalecer o multilateralismo e fortalecer as instituições internacionais para que a gente possa realmente romper os desafios, os obstáculos para a implementação dos ODS. Esse é um dos principais pontos também no discurso do presidente Lula, lá na Cúpula do Futuro, porque além de pensar em metas, compromissos, a gente precisa de uma garantia que elas realmente vão ser cumpridas, de que os países realmente vão acatar as metas e vão implementar. Então, quando a gente fala dessa questão de mudança global, também é muito importante pensar em como as instituições também precisam se adaptar para que, de fato, essas mudanças possam acontecer. E aí vem uma outra coisa muito importante, que é o ponto de agir, o momento de agir é agora. A gente está vivendo uma crise climática, assim, visível. Por exemplo, em BH já não chove há mais de 100 dias. Então já não dá para negar que essas mudanças estão acontecendo na nossa realidade. E deixar para o futuro só vai agravar ainda mais. Só complementando, faz muito pra gente sentido que vocês, como delegados, não se limitem pensando em alguns pontos que foram tanto discutidos e até mesmo reclamações que a gente viu pós-Cúpula do Futuro, que aconteceu em Nova York. Por quê? Os estados, né, que aqui em relações a gente chama, mas são os países, eles têm algumas limitações e a gente vê muito que as próprias ODS, elas não são cumpridas justamente porque esses atores, eles não se comprometem como deveriam e, ao mesmo tempo, essas limitações que eles têm, tanto por questão de política interna, quanto também a questão até mesmo, né, de quanto que isso custaria, é um ponto que eu acho que é muito interessante vocês, como delegados, óbvio, se manterem na sua posição, né, como Estado, ou como organização, enfim, mas pensar além, sabe? Pensar que vocês, estando aqui conosco, vocês precisam, não burlar, mas sim aproveitar essa oportunidade incrível que é criar uma proposta de resolução onde vocês de fato podem se comprometer, onde vocês de fato podem trazer novas alternativas e principalmente se engajar de fato. Então, eu acho que é muito interessante usar tudo que a gente já viu agora na cúpula e pensar, ok, como que a gente pode fazer mais e como a gente pode, de fato, cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável, pensando numa Agenda 2030 que realmente seja solucionada. Vamos para a nossa segunda notícia, veiculada na Veja Negócios, escrita por Felipe Ehrlich. Não acredita em departamento de ESG, diz vencedora de prêmio da ONU. Única brasileira a receber o prêmio Pioneiros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a empresária Fabiana Scheffer não acredita no modelo de departamento de sustentabilidade nas empresas, em que a agenda ESG, ambiental, social e governança, na sigla em inglês, fica isolado da estrutura corporativa. O mundo corporativo tenta colocar ESGs dentro de uma caixinha para alguém trocar, o que não dá certo, diz o Radar Econômico. Para que as empresas, de fato, cumpram com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a pauta precisa entrar na meta de resultados e no dia a dia de todos os funcionários e departamentos que compõem a organização, segundo Fabiana. A empresária, presidente da agência de marketing Nesta & Co., vai receber o prêmio na ONU nesta terça-feira, dia 24, como parte da Climate Week, evento que ocorre em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês podem comentar um pouco sobre essa notícia? Eu acho que o ESG, ele é muito do que foi tratado na notícia, né? Porque quando a gente tem ele ali de uma forma muito institucionalizada, né, que é apenas para cobrir tabela, né, que você está realmente se importando com o meio ambiente, quando de fato essas pautas elas não constam no plano estratégico da empresa, não está estruturalizado, tanto quando a gente pensa na equidade, quando a gente pensa no social e principalmente no ambiental. E aí a gente vê uma conexão de tudo, uma pauta também que eu acho que é muito interessante vocês darem atenção no guia, que é o desenvolvimento sustentável ali na essência. Porque quando a gente pensa no ESG, a gente pensa que tem muitas empresas que a gente não pode pedir ou cumprir que essas empresas simplesmente fechem as portas, né? Porque aí a gente já está pensando, né, em milhares de pessoas e colaboradores ali que ficariam sem renda direta. Mas aí, o que a gente pode fazer com empresas que poluem? O que a gente pode fazer com empresas que são muito problemáticas quando a gente pensa na pauta ambiental?
A gente pode cobrar e principalmente que essas empresas tenham um plano de ESG muito bem estruturado e que elas tenham um compromisso real com a população, com o ambiente e principalmente com o nosso planeta. Meninas, então, eu vou fazer 2 perguntas em uma, na verdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar quais dicas vocês dariam para os delegados se prepararem para as discussões nos comitês de vocês e também quais indicações vocês dariam para que eles possam realmente engajar mais no tema. E aí seriam indicações tanto no campo cultural, no campo acadêmico, né? Então, livros, séries, filmes, artigos, canais no YouTube, fica a critério de vocês. A gente já fez 2 posts lá no nosso Instagram de filmes muito legais. São animações, o primeiro é o Lorax, que conta um pouco como que o desmatamento afetou uma cidade. Então agora eles têm que pagar para ter um oxigênio. Então o filme vai discutindo como que essa questão da economia, de retirar as árvores, foi afetando o meio ambiente. E a pessoa responsável por isso, que é o personagem principal, mal podia pensar que isso ia afetar o meio ambiente. E no fim das contas, olha só, realmente afeta. As outras indicações são 3 filmes do estúdio Ghibli, que são animações japonesas. O primeiro é Princesa Mononoke. Esse filme é maravilhoso, recomendo muito que vocês assistam. E trata muito da briga entre uma cidade mineradora que quer explorar dos recursos da floresta e os espíritos e a protetora da floresta, que é a personagem principal. E é muito interessante porque cada árvore é representada por um pequeno espírito e quando as árvores são cortadas, esses espíritos acabam sumindo. Isso me faz lembrar muito da relação dos povos originários com a floresta, como que é a percepção diferente entre a sociedade mais capitalista e a sociedade que está ali diretamente com o meio ambiente, com os animais, com as árvores. Outras 2 dicas. Nausicaa, do Vale do Vento, também é muito importante de assistir porque trata desse respeito ao meio ambiente, de como que seria uma vida pós-apocalíptica, por assim dizer, depois que a humanidade destruiu o meio ambiente e também provocou guerras entre si. Por fim, tem o Meu Vizinho Totoro, é um clássico, então vale muito a pena assistir. O Totoro é uma figura assim que já ficou marcada na questão da proteção ambiental, na proteção das árvores, e ele é muito fofinho também. Eu queria puxar para um outro ponto, que a gente já comentou durante esse podcast, mas eu queria que vocês falassem mais especificamente. Qual que é a importância de trabalhar com recorte de gênero e classe nas questões de desenvolvimento sustentável? Bom, as questões de gênero e classe, elas estão envolvidas diretamente na questão ambiental, principalmente porque são os mais pobres e os mais vulneráveis que mais sofrem com as mudanças climáticas. Então, populações ribeirinhas sofrem com enchentes ou secas de rios, pessoas que moram muito perto do mar correm o risco de perder suas casas daqui a um tempo por causa do aumento do nível do mar. Então, essas pessoas com menores condições de vida, por exemplo, na África, sofrem com falta de água assim, no nível extremo. A gente não está falando de um dono de empresa, porque eles têm condição para burlar, talvez superar esses desafios. Mas e as pessoas mais pobres? Como que elas vão superar isso? Para buscar água, por exemplo, na África, as pessoas caminham muito e normalmente são as mulheres que detêm essas atividades. São elas que ficam responsáveis por cuidar da casa. Então elas têm que caminhar muito para chegar até um poço com uma água limpa e trazer a água para casa. Complementando, eu acho que, e trazendo mais para a questão exclusivamente de gênero, né? Como a Paula disse, a gente tem a posição da mulher em muitos casos, assim, que coloca ela em situações onde ela não pode crescer no meio empresarial, onde ela não pode estudar muitas vezes, onde até mesmo questões fisiológicas, né, básicas, como a menstruação, proíbe ela de viver, basicamente, né? Enclausura ela dentro de uma casa e até mesmo coloca ela em situações que, assim, são muito degradantes mesmo, pensando em equidade, né? Porque as pessoas, elas não saem, né, do mesmo local, né? Muito do que a Paula disse. Então, quando a gente tem pessoas
mesmo que, por exemplo, da mesma cidade, mas, gente, a diferença, ela é gritante, sabe? Quando a gente trabalha muito a questão de gênero, a gente pode ver que só da mulher ter e representar, né, esse papel de mulher para a sociedade, já coloca ela num ambiente que ela precisa cuidar da casa, ela precisa sempre colocar, né, a família dela em primeiro lugar, como se o ponto dela ter o próprio dinheiro, dela conseguir ser um profissional de excelência e ela ocupar lugares onde ela deseja estar e almeja, né, alcançar aquela posição, talvez até a primeira cadeira, não é, sabe, bem aceito. Recentemente a gente viu uma discussão, né, de um dos grandes empresários, não sei se a gente pode citar o nome, por aí, que ele falou que mulher não serve para ser CEO. E aí a gente viu uma grande gama, né, de mulheres que são CEOs hoje aqui falando, gente, o quão absurdo é esse pensamento. Mas esse pensamento ele não é muito distante da realidade mesmo que a gente enfrenta. Então, quando a gente pensa, né, nas pautas feministas, quando a gente pensa nessa equidade, por mais que a gente ainda tenha conseguido muita coisa, falta muito ainda para lutar, falta muito para ser conquistado. E eu acho muito interessante que vocês, delegados, pensem muito nessa temática quando a gente estiver discutindo, principalmente no nosso último dia de debate, que está na nossa agenda, discutir essas temáticas para a gente conseguir trazer essas mulheres para debater diretamente e principalmente, né, ocupar esses cargos de liderança quando a gente trata, né, de governabilidade, quando a gente trata de cuidar dos objetivos de desenvolvimento sustentável no futuro, onde a gente tem, por exemplo, a Grow, que é justamente a fundadora, né, de desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito que vai ser um momento muito interessante com vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse tópico para a gente conseguir, talvez, avançar muito, tanto no comitê quanto também na nossa mente. E, meninas, para realmente encerrar essa parte mais teórica, vocês acham que o fato da inclusão da sociedade civil e dos jovens no comitê torna mais provável de que a gente consiga cumprir os objetivos dos ODS até 2030? Eu acho que torna muito mais provável, porque um dos pontos dentro do nosso comitê é justamente a participação jovem ativa, né? A gente aproveita muito de vocês estarem conosco nos dias, para tanto a gente ter a visão de vocês mesmo como jovens, e aí trazendo vocês junto com a gente, quanto também a gente pensar na juventude como um agente que vai estar vivenciando tudo o que vai acontecer no futuro. Então, a gente vai ter uma juventude que é muito mais engajada, a gente vai ter uma juventude também que é muito mais criativa. Então, quando a gente pensa em trazer, né, todos para a nossa discussão, é pegar todo o ativismo climático que a gente já tem hoje, pensar também em novas propostas, em novas tecnologias e, principalmente, trazer vocês junto com muito fervor assim, para a discussão, para que vocês consigam debater da melhor forma e inovar, sabe? A gente só não quer que vocês se prendam a muita coisa antiga que já foi tratada, mas que nunca é feita, e sempre as mesmas pautas, sempre as mesmas coisas, sabe? Eu acho que a gente quer contar muito com a criatividade da juventude. E é justamente isso que a Mari falou. A gente propõe que o Miniono seja um ponto de impulso para vocês se engajarem mais nessa luta. Vocês estão nessa geração mais nova, são o futuro do nosso país, do nosso planeta. Então pensem um pouquinho nisso também. Quais são os seus potenciais, o que vocês podem fazer, e agarrem a isso para poder melhorar o futuro. E no comitê, já dando um spoiler, a gente vai ter a participação do Greenpeace, que é um agente ativo que, sério, é incrível ver a juventude ali na ação mesmo, sabe? E aí a gente vai trazer no primeiro dia de workshop como que vocês de fato podem se engajar, né? Como que tudo isso que a gente falou pode de fato sair do papel e vocês mesmos, não a delegação de vocês, mas vocês como agentes da mudança podem se engajar nessas temáticas e de fato colaborar para que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis sejam alcançados no futuro. Então, gente, não é o primeiro milhão de vocês, tirando o seu. Eu queria que vocês compartilhassem alguma história memorável, engraçada, que tenha acontecido em algum outro miniono. Da minha parte, eu acho que, primeiro, em 2022, quando a gente teve um pombo como um dos delegados, que era a pomba Cláudia. Gente, a pomba Cláudia fez um sucesso, assim, preocupante, né? Porque, lembrando, pombos contaminam, né? Tem doenças
com eles. Então, assim, era um caos. Ele ficava invadindo as salas, então era bem complicado. E a mais recente foi no Interpol, que foi o comitê que eu participei ano passado, que a gente teve um manequim como decoração. E aí, às vezes, alguns professores entravam na sala, a primeira coisa é assustar, assim, quando chegava, porque eles não imaginavam, né? Chegava, e ele estava todo vestido, então, assim, confundia. E aí, sempre o professor dava um sustinho e era muito engraçado. Uma história que eu guardo com muito carinho. Ano passado, meu primeiro mini-ono, eu fui voluntária da OMS. E ver os delegados, os primeiros dias, muito não, né? Alguns tímidos, e a gente ter esse contato muito direto com os delegados, verem eles nos outros dias se soltando, se expressando, foi, assim, muito especial para mim. Gente, então agora a gente vai pra minha parte favorita desse podcast, ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Eu falo e vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Então, um livro, por favor. Orgulho e Preconceito. O Hobbit. Corte de Névoa e Fúria. Um filme que te marcou? Até o Último Homem. Interestelar. A Viagem de Chihiro. Um lugar que gostaria de visitar? Austrália, sem dúvidas. Japão. Eu acho que eu iria para qualquer lugar da Ásia, mas a Coreia do Sul me marca muito. Uma inspiração dentro ou fora do campo de relações internacionais? Eu penso na minha família e no BTS. Com certeza minha mãe, sem sombra de dúvidas, ela é muito diva, assim, me inspira muito. E eu acho que, se for seguir a mesma linha de artistas, eu gosto muito da Emma Watson. Minha família, em especial minha mãe, ela é minha inspiração diária. Por fim, eu queria que vocês mandassem uma mensagem para os delegados que já estão tão ansiosos com o miniano agora batendo na porta. Vocês poderiam mandar uma mensagem para ele? Claro. Estudem, vejam, tem muito conteúdo legal no site, no nosso Instagram. Temos dicas de filmes também, com tema relacionado ao nosso comitê. E também estamos ansiosos para encontrar vocês. Eu acho que a minha maior dica é aproveitar o miniano em si, sabe? São dias muito intensos, mas assim, vem gente do Brasil inteiro. Então, é uma oportunidade muito incrível de você se conectar e de você crescer muito na temática e também você se descobrir e se encontrar em vários outros aspectos da vida, né? Então, muito do que o nosso comitê é chamar vocês para ação real, né? Quando a gente trata dos problemas climáticos e principalmente da emergência que a gente se encontra, é justamente ter vocês como atores da mudança. Então, um pedido assim da cúpula é que vocês se engajem, que vocês aproveitem o máximo e principalmente que vocês entendam a nossa proposta, que vocês se engajem com causas reais e que vocês no final do mini-ano consigam levar no coração de vocês, também na vida, algo que a gente consiga frutificar, né, com vocês. A minha dica também vai um pouco na linha das meninas e só reforçando para vocês estudarem guia de regras, o guia de estudos, lerem os dossiês também e assistirem muitas informações nos jornais. Tem acontecido muita coisa importante nessa área climática, então não deixem de ver, fiquem atentos. E por fim também reforçar para vocês aproveitarem muito. O Miniano é um evento muito bacana e a gente espera que vocês aproveitem bastante. E, gente, DPO é impresso, hein? Então é isso. Muito obrigado, meninas, pela participação de vocês nesse podcast. Foi uma conversa muito gostosa de ter sobre um tema que é mais relevante do que nunca, definitivamente. E obrigado a você também, que escutou até aqui. Eu sou o Gabriel Marques e esse foi mais um Café com Foca. Tchau, tchau!